Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 63, capítulo 27, Pedi e Obtereis. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Michele e da Ana e convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre amado, espiritualidade amiga, agradecemos pela oportunidade do estudo de hoje, agradecemos por essa encarnação, agradecemos pela oportunidade de progresso. Pedimos que no estudo de hoje a espiritualidade amiga esteja presente, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos aprender, ensinar, compreender e sermos compreendidos. E assim, crescermos e evoluirmos. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja. Que assim seja. Quais os objetivos da prece? A prece que agrada a Deus é aquela que vem diretamente de um coração sincero. O homem, quando ora, se comunica com Deus. É um encontro particular. É um momento de intimidade com o Criador. Não carece dizer muitas palavras. Não precisa mostrar a ninguém que está em oração. Na antiguidade, os fariseus e também os saduceus eram aqueles que gostavam de se mostrar, de ficar no meio de toda a gente para aparecer. Se diziam melhores do que os demais. Sentavam-se nas primeiras fileiras dos templos para serem vistos. Mas o que Deus quer de cada um de nós é um coração limpo e humilde. Deus conhece as necessidades de cada um dos seus filhos. Ele ouve nossas preces, sim. Pode não nos atender do modo que desejamos, mas não nos deixa sem um atendimento. Às vezes, não desvia do nosso caminho o que nós pedimos, porque talvez a gente precise passar por aquela provação. Mas Ele nos fortalece para que consigamos atravessar nossos desertos sem sucumbir. A espiritualidade está nos assistindo todo o tempo, nos intuindo, orientando, guiando e ainda nos deixa o mérito. O objetivo da prece é receber do céu o alento, a calma, a direção. Nossas orações deveriam ser somente para agradecer todos os livramentos que nós recebemos a todo o tempo que nem percebemos. Agradecer a oportunidade de estar aqui e poder reparar erros de encarnações anteriores. Devemos ter o hábito da oração. Seja para pedir alguma graça, seja para agradecer ou mesmo para pedir por outras pessoas. Não precisamos de ter um ritual, só precisamos mesmo de orar todos os dias da nossa vida, pois é a prece o canal que nos liga com Deus, com o Criador. É isso. Obrigada, Ana. Existe uma fórmula para orar? Não existe. Segundo os nossos ensinamentos espíritas, a oração que é feita com sentimento, sinceridade e humildade, ela traz resultados positivos para nós, né? Aquela que é formulada com adornos, palavras difíceis, repetitivas e alongadas, e que muitas vezes a pessoa está lá perdida só repetindo palavras, de nada adianta, né? Então, a gente tem que levar em consideração, respeitar, claro, né, os nossos irmãos que aprenderam a
as orações repetitivas, né? O Pai Nosso, por exemplo, é uma belíssima oração e que muitas vezes em momentos de desespero, né, as pessoas recorrem a ela, né? E os nossos irmãos católicos têm muitas orações prontas e muita gente ora com fé e tem ali aquele momento de concentração, de meditação naquelas orações. E a gente precisa respeitar isso. Mas existem aqueles também, em todas as religiões, que está lá alguém orando e a pessoa está lá viajando, pensando no fim de semana, na música, pensando em qualquer coisa. Então, de nada adianta. E, para mim, a oração que funciona é aquela que vem do coração. E a gente precisa ter a prece como uma conversa com Deus, mas pensar que colocar, como a Ana disse, intimidade com Deus. Porque Deus é nosso Pai. Ah, mas Pai, eu não tenho intimidade com o meu pai, então eu tenho dificuldade. Eu acho que Deus está numa hierarquia muito, muito alta. Eu não consigo conversar com Deus. Você consegue conversar com seu amigo? Então converse com Deus como se ele fosse o seu melhor amigo. E vai ficar muito mais fácil. Converse com Deus como se ele fosse a sua mãe, se ele fosse uma pessoa que você ama muito. E tenho certeza que vai ficar muito, muito mais fácil de orar, né? De colocar a prece no dia a dia como uma prática diária. E lembrar sempre de agradecer, porque a gente tem muito hábito, né, de pedir, pedir, pedir e esquece de agradecer. Uma vez eu escutei uma senhora falar o seguinte: a gente devia só agradecer e pedir em situações assim extremamente graves. A gente chama o SAMU todos os dias? A gente chama o SAMU quando está com dor de cabeça? A gente não chama o SAMU quando está com dor de cabeça, a gente vai lá e toma um Tilenol, toma uma Novalgina, toma um remedinho que tem em casa. A mesma coisa é a prece. Então, tem gente que ocupa a espiritualidade pedindo tanta coisa. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, protege fulana. Todos os dias a mesma coisa. E esquece de agradecer. Então, a espiritualidade sabe de tudo que a gente precisa. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Então, a gente precisa pedir força, né? Mas não é força para bater nos outros, não. É força para suportar as nossas provas, paciência, né? Benignidade, benevolência, enfim. Esse tipo de sentimento para que a gente consiga se policiar e melhorar. Pedir a espiritualidade amiga, né, para que nos intua sempre, nos auxilie nessa jornada, para que a gente consiga, para que a espiritualidade amiga esteja ao nosso lado, nos orientando. Porque o resto, eles sabem o que a gente precisa. Então não adianta pedir, pedir, pedir. Eu quero ficar milionário, eu quero um carro. Se não está na nossa programação, não vai ser dessa vez. Se tiver, vai ser. Se não tiver, não adianta pedir. Então, eu achei isso de um aprendizado muito interessante, porque realmente, né, a gente não vai para o pronto-socorro se não tem necessidade. É algo para a gente refletir e agradecer mais, porque nós temos muito mais para agradecer do que para pedir. É isso. Obrigada, Michele. Obrigada pela colaboração de todos no estudo da noite. Pedimos para nossa amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Vamos agradecer a Deus, então, por esses momentos tão agradáveis aqui, conversando sobre o Evangelho, conversando sobre a Palavra de Deus. Agradecer a presença de Jesus, a presença da espiritualidade amiga aqui conosco.
Pedir que abençoe a nossa noite, abençoe a nossa semana, abençoe todos que estão ao redor de nós e que possa ouvir nossas palavras, que sejam intuídos assim como nós. Agradecemos em nome de Jesus. Assim seja. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.